Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu me chamo Cássia Lima e hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é mais desconhecido por vocês. Por quê? Em outro momento nós já falamos sobre recursos linguísticos. Lembra lá quando nós falamos sobre a forma como nos comunicando, seja de forma oral, ou seja, de forma escrita, e como existe alguns recursos gramaticais, recursos linguísticos que ajudam a nos expressar opiniões, gostos e preferências. Mas nessa aula de hoje, o nosso foco também vai ser falando sobre os recursos linguísticos de uma maneira relacionando com a semiótica. Ou seja, nós vamos observar como esses recursos multissemióticos são utilizados nos textos, não só também textos literários, mas também como outros recursos. Nesse momento, nós estamos aqui em uma aula e vocês estão tendo acesso a um vídeo, ou seja, nós temos várias formas de linguagem. Então, quando nós utilizamos vídeos, utilizamos imagens, sons, pinturas, gravuras, tudo isso nós estamos falando de semiótica. Então, nesse sentido, nós vamos observar como que são esses recursos semióticos, mas vamos relembrar o que são os recursos linguísticos. São estratégias usadas pelo autor para criar efeitos e transmitir significados. Envolvem escolha de palavras, figuras de linguagem, estrutura das frases e recursos sonoros. Aqui nós temos um exemplo literário. O vento dançava nas árvores. Aqui nós temos uma personificação que é a personificação do vento, criando um efeito poético. Será que no sentido literal da palavra, será que no efeito de sentido vento, será que o vento dança? Não, mas aqui nós estamos falando de uma linguagem que é no sentido figurado, ou seja, que não segue aquele sentido do dicionário, que não tem aquele sentido denotativo, mas sim o sentido conotativo. Isso ajuda a criar um efeito de sentido no texto. Lembrando que nós já tivemos uma aulinha também que fala sobre as figuras de linguagem, que também fala sobre os efeitos de sentido no texto. Então, se tem alguma dúvida em relação a esse assunto, é só revisar os últimos vídeos, os vídeos sobre que saiu sobre esse assunto, certo? Então, olha só como aqui no slide, ao lado do texto, eu coloquei o chamado GIF. Esse GIF, ele cria um efeito de sentido, um efeito visual. Será que se eu colocasse aqui apenas frases, se eu colocasse apenas textos, esse slide, ele iria chamar a atenção de vocês? Possivelmente que não. Então, esses recursos semióticos, eles auxiliam para que esse efeito de sentido seja criado, ele dá um novo sentido. Então, quando nós falamos no âmbito de tecnologias, quando nós falamos sobre a globalização, que foi essa interligação dos países, em que a notícia, por exemplo, chega muito mais rápido do que antigamente, nós também estamos falando sobre todos esses recursos. Por quê? Olha só como hoje em dia as redes sociais elas têm um grande impacto de influenciar a sociedade. Por quê? Porque lá nós temos vários recursos que são utilizados. Nós temos, por exemplo, as chamadas trends no TikTok, nós temos os chamados memes, então tudo isso usa recursos da linguagem, porque lá é utilizado vídeos, lá é utilizado músicas, então tudo isso é linguagem, tudo isso é comunicação, certo? Então, esses efeitos de sentido nos recursos linguísticos, nós temos as figuras de linguagens. Nós temos, por exemplo, a metáfora, que é uma comparação
implícita, que também tem um efeito poético de sentido, dependendo de que forma ela seja utilizada. Nós temos a ironia, que é dizer ao contrário do se quer dizer, que tem um efeito crítico ou humorístico, e também nós temos a hipérbole, que é um exagero, tem um efeito de intensidade. Então, quando nós estudamos as figuras de linguagem, nós observemos o que é uma metáfora, o que é uma ironia, o que é uma hipérbole e outras demais figuras de linguagem. Portanto, nessa aula nós não vamos nos aprofundar tanto nesse assunto. Aqui a intenção é mostrar para vocês que quando nós estamos falando desses recursos linguísticos e também recursos semióticos, essas figuras de linguagem, elas são presentes, certo? Mas eu coloquei um exemplozinho para vocês utilizando a hipérbole, que é causar um exagero da fala. Exemplo: chorei um rio de lágrimas. Aqui nós temos uma hipérbole para intensificar a tristeza. Sempre lembrando lá do exemplo que eu falei para vocês. Isso na realidade é possível? Não. Será que humanamente nós conseguimos chorar um rio de lágrimas com toda aquela intensidade, com todo aquele tamanho? Não. Então o que é que isso causa? Isso causa um efeito de sentido exagerado, que é para intensificar a comunicação e também convencer ou emocionar. Então aqui do lado eu também coloquei 2 gifzinhos para vocês que também ajudam a ilustrar tudo isso. Olha só o primeiro exemplo: chorando de lágrimas, intensifica toda essa tristeza. E o exemplo também depois, posterior, revela mais ainda essa frase, chorar um rio de lágrimas. E nós temos aqui o desenho infantil que é muito famoso do Bob Esponja. Então olha só quanto tem esse efeito de sentido semiótico. Quando ele vai chorando, vai criando-se um rio ao redor, com essa ideia do rio, e nós temos até o Lula Molusco navegando aí nas lágrimas do Bob Esponja. Então tudo isso ajuda a criar esses efeitos de sentido. Então isso é tão recorrente hoje também com a inteligência artificial. Então olha só o que as IAs estão fazendo, elas estão criando esse novo sentido através desses recursos linguísticos, até mesmo porque antes da produção final, nós precisamos descrever aí o que nós queremos. Então lá nós colocamos esses recursos linguísticos. Então olha só como a tecnologia também é auxiliar quando nós falamos de linguagem. E nesse sentido, para aprofundar esse significado do que são esses recursos semióticos, nada mais é do que esse uso combinado de imagens, sons, cores, grafos, tipografias e outros elementos. E isso é muito presente em propagandas, HQs, memes, livros ilustrados, clipes, infográficos. Um exemplo disso é um poema ilustrado com cores frias e imagens de chuva, reforça esse clima de melancolia. Aí ao lado eu coloquei 2 exemplos para vocês. Olha só como esse efeito de sentido de melancolia ou essa ideia de um clima frio é representado. Então olha só, no primeiro momento nós temos aí um personagem que agora tem ganhado o coração das crianças, chamado Stitch, que ele está ali no momento de melancolia. Então vem aquela ideia da imagem cinza, da imagem de chuva. A imagem posterior também revela todas essas características de um tempo melancólico. Sabe quando você diz que o frio traz essa melancolia? Porque traz aquela ideia, aquele tempo cinza, traz todo esse recurso visual. Então, isso também é utilizado bastante nos filmes, nas histórias. Sabe quando você está lá nas séries iniciais, o que chama a atenção quando você vai realizar leituras? Normalmente é pela capa, por isso que a capa de um livro se torna tão importante, porque conforme a capa chame ali a atenção do leitor, isso vai despertando uma
curiosidade. Agora, mais recente, nós temos uns livrinhos que eles estão vindo até com a sensação que você sente ali como que a história está se desenvolvendo. Então, você ali tem uma textura que você passa a mão e você consegue sentir ali a textura daquela imagem. Por exemplo, quando nós estamos falando de planetas, sobre o sistema solar, tem livros que vêm mostrando como isso tudo é construído e aí você consegue sentir mais ou menos ali como que seria ali os planetas. Então, tudo isso também são recursos semióticos que são utilizados, certo? Então, nesse sentido, quando nós falamos também de propagandas e memes, e também isso é muito recorrente. Então, tudo isso agrega um valor, certo? Agora nós vamos observar como esses efeitos de sentido dos recursos semióticos é presente através de cores. Também depende da letra e também depende da imagem. Ou seja, quando nós falamos da cor azul, a cor azul ela traz calma. Quando nós utilizamos o vermelho, tem aquela ideia de alerta, intensidade. Então, sabe quando você está andando pelas ruas e tem toda aquela sinalização das placas? Isso é semiótica. Então, normalmente nós temos uma placa ali em amarelo com detalhes vermelhos. Isso é para chamar a sua atenção. Agora, como eu coloquei aqui no slide para vocês, também tem cores que remetem a calma. Então, dependendo desses recursos que você utiliza, vai causar um efeito de sentido, certo? Além disso, nós temos a tipografia. O que é isso, professora? Eu não sei o que significa isso. Isso nada mais é do que nós estamos falando sobre letras, sobre grafia. Então, nós temos letras grandes, como por exemplo, você quer destacar algo ou quando você quer titular. Nós também temos a chamada fonte em negrito, que também dá um destaque à mensagem que você quer passar. E nós temos a letra cursiva. A letra cursiva é mais nessa ideia de delicadeza. Então, aqui eu coloquei duas imagens para vocês que ilustram isso. Aqui na primeira imagem nós temos essa fonte em letra maiúscula, em negrito, como se fosse a ideia realmente de chamar a atenção. E ao lado nós temos um texto que ele está em uma letra cursiva. Olha só como o detalhe da letra, ele é um detalhe o quê? Mais fino, que traz toda essa ideia de delicadeza. Além disso, nós temos as imagens que são de suma importância, porque elas ilustram, reforçam ou complementam o texto escrito. Sabe quando você está em sala de aula, quando o professor ou a professora chega somente com textos, você não acha tão interessante. É tão mais interessante quando ele chega com imagens, chega com outros recursos. Pode ser uma música, pode ser um vídeo, que seja ali sobre o assunto que está sendo ensinado naquele momento. Isso ajuda até você a memorizar aquele assunto. Isso torna uma aula mais dinâmica. Ou seja, todas as aulas que vocês acompanham aqui, elas são pensadas, elas são estruturadas, elas são organizadas de forma visual, sonora, para chamar a atenção de vocês. Então, vários recursos, eles são utilizados na comunicação, na forma como nós nos expressamos. Ou sabe quando você vai até mesmo apresentar um trabalho, aquele famoso seminário que o professor diz, sejam criativos, sejam dinâmicos. Isso você tem a oportunidade de utilizar vários desses recursos linguísticos e semióticos, certo? Mais um exemplo para ilustrar para vocês que eu trouxe é o exemplo em HQ ou balões pontiagudos que indicam grito ou criando efeito sonoro visual. Ou seja, isso é muito presente nas histórias em quadrinhos. Então, cada configuração dessa aqui, ela tem um efeito de sentido, ou seja, balões pontiagudos, ele indicam o quê? Grito, criando esse efeito sonoro. Então, olha só como isso é ilustrado aqui nesse
exemplo. Então, cada balãozinho desse aqui é organizado de uma forma. Então, isso vai revelar fala, um pensamento, vai expressar uma ideia ou vai expressar até mesmo uma sensação ou um sentimento, certo? Agora vamos observar como isso acontece na nossa literatura. Aqui eu coloquei para vocês um trecho do livro chamado A Moreninha. Eu já falei em outras aulas para vocês sobre essa obra, para vocês estarem realizando a leitura, porque isso também é importante que vocês compreendam que esse ensino todo, ele também é contextualizado, certo? Então vamos lá. Trecho de A Moreninha, acompanhado de ilustração de uma jovem à beira-mar. Se nós fôssemos pensar na ideia apenas de texto, aqui nós teríamos: descreve beleza e mistério da personagem. Porém, a imagem, ela reforça e amplia a atmosfera romântica, orientando a interpretação do leitor. Então, aqui você consegue imaginar mais ou menos como que seria essa a moreninha, como que seria ela, qual seria a roupa que ela usaria, qual seria o tipo de cabelo. E aqui, olha só como nós temos também as cores. Aqui nós temos um tom mais pastéis das cores que foram utilizadas. Então, olha só como a imagem, ela reforça toda essa ideia. A intuito de curiosidade, essa imagem que foi colocada aqui para vocês, ela foi através da inteligência artificial. Então, foi colocado lá características da personagem, de como que ela seria, e essa imagem, ela foi criada. Então, olha só como essas inteligências artificiais, elas estão sendo úteis no sentido de exemplificar, auxiliar no conhecimento, certo? Para além disso, nós vamos observar agora uma comparação do que seria apenas texto e como seria o texto junto com a semiótica. Então, se nós fôssemos pensar em só texto, nós teríamos a frase: o garoto estava triste. Pronto, simples, objetivos. Mas se essa frase ela fosse juntamente com a imagem, a frase acima ela seria acompanhada de uma foto em preto e branco, porque a foto em preto e branco ela simboliza tristeza. Por isso que ela é muito utilizada para representar o luto. Então, nós teríamos essa foto em preto e branco e um menino cabisbaixo. Então, essa imagem eu também coloquei aqui ao lado para vocês observarem como é esse efeito de sentido. Aqui a imagem, ela intensifica a emoção e facilita a interpretação. É como eu falei para vocês, só o texto, utilizar apenas uma frase, seria interessante? Não. Sabe quando alguém está explicando algo ou escreve algo e você faz aquela brincadeira? Por favor, desenha para eu entender, porque eu não entendi. É porque o desenho traz essa ideia, reforça o pensamento e ajuda você a compreender melhor. Agora que vocês compreenderam tudo isso, nós vamos à nossa atividade. Então vamos lá à leitura do trecho. Meus dedos apertavam o celular como se ele fosse minha tábua de salvação. A tela brilhou com uma luz fria, refletindo no meu rosto e revelando minha expressão de pura incredulidade. Então agora vocês vão observar nesse trecho como esses recursos linguísticos e multissemióticos eles foram presentes e vão assinalar a alternativa correta. Então vamos lá, letra A. O texto apresenta apenas recursos visuais sem uso de linguagem figurada. Letra B. A expressão tábua de salvação é um recurso linguístico, é uma metáfora que pode ser reforçado visualmente por ilustrações ou adaptações audiovisuais. Letra C. A luz da tela é um elemento exclusivamente visual e não pode ser representado linguisticamente. Letra D. O texto mistura recursos visuais e sonoros sem recorrer a recursos linguísticos.
E letra E, a descrição da luz e do rosto é puramente decorativa, sem função narrativa. Então aqui você vai escolher qual alternativa está correta. Vocês sempre precisam se atentar ao comando da questão. Então aqui, o que é que mais faz sentido para vocês? É a letra A, a letra B, a letra C, a letra D? Ou até mesmo nenhuma? Será que não teria nenhuma aqui alternativa correta? Eu quero que vocês pensem de uma forma crítica, certo? Então vamos lá. Depois que vocês realizarem tudo isso, agora nós vamos ao nosso gabarito e observar a questão que está correta. Então aqui nessa relação, a letra B é que vai de encontro ao que foi pedido conforme esse recurso linguístico e múltiplo semiótico. Por quê? A expressão tábua de salvação é sim um recurso linguístico, é sim uma comparação que pode ser reforçada visualmente por ilustrações ou adaptações audiovisuais. Por que a letra E está errada, professora? Porque aqui fala que a descrição da luz e do rosto é puramente decorativa, sem função narrativa. Será mesmo que essas características ela não tem uma função aí? Ela não tem uma função expressiva? Agora vamos à letra A. O texto apresenta apenas recursos visuais, sem uso de linguagem figurada. Se nós observamos que tem uma comparação, que tem uma metáfora, nós temos sim uma linguagem figurada presente. Vamos à letra C. A luz da tela é um elemento exclusivamente visual e não pode ser representado linguisticamente. Aqui nós aprendemos que nenhuma exclui a outra, elas podem ser utilizadas de forma coletiva. Letra D. O texto mistura recursos visuais e sonoros sem recorrer a recursos linguísticos. Essa questão ela é muito interessante, porque no texto tudo isso é presente, mas quando nós falamos de recursos multissemióticos, nós também estamos falando de recursos linguísticos, então por isso que ela foi considerada incorreta. Agora nós vamos resumir um pouco como foi a nossa aula. O que é que você aprendeu hoje, hein? Então vamos lá. Hoje você compreendeu o que é um recurso linguístico, que é um efeito através de escolha de palavras e estruturas. Nós aprendemos também o que seria um recurso multissemiótico, que é o efeito pela integração de diferentes linguagens e juntos potencializam a comunicação e a emoção. Então, como eu falei para vocês, isso é presente de forma coletiva e não excluindo nenhuma outra. Aqui também estão as nossas referências da nossa aula, que foi pensada, que foi estudada e estruturada até chegar aqui para vocês. Eu espero que tenham gostado e também conto com vocês nas nossas próximas aulas, viu? Então, até mais e tchau, tchau!